A economia brasileira desperta confiança. A afirmação é da presidenta Dilma Rousseff. Ela acredita que o país vive um momento de oportunidade ao ver a economia andar sem tantos problemas, mesmo diante de uma crise mundial. Mas apesar dos avanços, o país fecha 2011 com números pouco expressivos, com desaceleração do crescimento e inflação em alta. As expectativas não são animadoras para o crescimento da economia brasileira neste ano, que deve ficar entre 3% e 3,5%, percentual bem menor do que o registrado em 2010, 7,5%. A inflação fecha o ano em alta. A última estimativa do relatório do Banco Central mostra um percentual de aumento dos preços de 6,5% em 2011, maior do que os 5,91% de 2010. Um bom dia a todos. A expectativa de inflação de 6,5% é exatamente o teto da meta estipulada pelo governo, o maior percentual aceitável. O Banco Central sempre busca trazer a inflação para o centro da meta, que hoje é de 4,5%. Sobre o assunto, eu converso com o economista José Cobori. Bom dia. Por que a inflação ficou alta em 2011? Porque devido à crise econômica mundial, principalmente agora se agravando na comunidade europeia, o Banco Central e o governo decidiram privilegiar um pouquinho mais o crescimento, a atenção ao crescimento e a manter os níveis de emprego do que necessariamente trazer a inflação para o centro da meta. Mas já há algum indício de queda da inflação nos últimos meses? Olha, o último indício foi agora no Natal, Antes de ontem já notou-se que o consumo esperava-se que crescesse 8% em relação ao mesmo período do ano passado e cresceu só 2,5%. Isso é um sinal claro de que a economia desacelerou realmente. Nós começamos 2011 com um cenário de restrição de crédito, mas agora já há uma liberação maior. Isso não pode prejudicar os planos do governo de controlar a inflação? O Banco Central, na sua política monetária, geralmente ele costuma se antecipar uns 6 meses ao cenário que está se traçando no futuro em relação à atividade econômica. Então, por isso, em agosto, o Banco Central já começou a diminuir a sua taxa de juros, foi surpreendente, mas hoje nota-se que o Banco Central tinha uma certa razão, porque ele já previa uma recessão econômica aí vindo da Europa e desaquecendo, inclusive, as economias emergentes. E qual deve ser a atitude do brasileiro diante desse cenário de luta contra a inflação? Bom, nós brasileiros não temos o costume da poupança, A gente tem que ter o costume da poupança interna, não o consumo desenfreado, apesar do consumo hoje ser a solução da maior parte da crise econômica. Você vê que os países envolvidos não têm consumo e isso está dependendo muito hoje da China e da Índia, e o Brasil está sendo um pouco privilegiado por isso, porque são nossos maiores parceiros comerciais. Mas lá na frente, provavelmente, os clientes da China, que é os Estados Unidos e a Europa, vão também trazer o mundo emergente um pouquinho para dentro dessa crise. Então a gente tem que ter, como consumidor, lá na frente já esse cenário traçado e tentar poupar um pouquinho mais a despeito do consumo desenfreado. E qual deve ser a atitude do governo para controlar a inflação em 2012? Olha, acho que a gente precisa ainda... O Banco Central precisa continuar tendo essas atitudes de queda da inflação, através da política monetária, mas nunca perdendo em vista o nosso crescimento econômico, que nos trouxe agora patamares elevados de até um certo crescimento para que o bolo possa ser distribuído e muitos dos problemas do Brasil ser solucionados através da distribuição de renda.